precisava, né? De um time em que pudesse dar para ele a possibilidade de ele colocar as suas digitais, mas ao mesmo tempo com um elenco mais forte, um elenco mais experiente. Eu acho que isso foi o que aconteceu. Pegou um time do Fluminense já um pouco mais maduro, passando por todas essas competições e saindo, né, sendo desclassificado, e isso aí cria casca. Né? Quando eu falo criar casca, é responsabilidade, pressão de torcida, porque é só lembrar o que aconteceu de torcida no vestiário, de torcida pressionar, e isso acaba condicionando o jogador. Querendo ou não, isso entra na cabeça do jogador, pô, amanhã eu tenho que dar satisfação para a torcida, amanhã troca treinador, depois é o clima no vestiário que não fica legal. O Diniz tem uma forma de trabalhar que é pressão ao máximo, pressão todos os dias. E a pressão no treino é igual no jogo. O que nós estamos vendo no jogo aí de mandar tomar um suquinho de caju, jogar um baralho, no treino é a mesma coisa. Né? Então os caras ficam o tempo todo nessa pressão e a necessidade, e aí isso entra na cabeça de uma forma que acaba sendo automático os movimentos. E isso a gente consegue ver nos jogos. Né? Os pontas que saem, os laterais que entram, o centroavante que vem buscar, o outro que já entra para poder receber. Tudo isso você consegue perceber que são movimentos automatizados. Porque ele tem um sistema de treinamento muito parecido com o futsal. Então é repetição. Sim. Repetição. Às vezes, eu não sei se ele está fazendo isso no Fluminense, eu preciso conversar depois com algumas fontes, né, diriam alguns amigos meus. Fontes dinizistas. Algumas fontes, mas ele sempre tem o costume de trabalhar 2 horas no campo, 1h30 no campo, e repetir intensamente, né, exaustivamente os movimentos de saída de bola, os treinamentos, espaços curtos mais intensos, né, porque nos espaços curtos você não pode ser lento, você tem que ter velocidade de raciocínio e execução. Então é muito rápido e você percebe isso no Fluminense. E é um jeito, você vai lembrar aqui, eu acho que o professor Calçade estava com a gente ainda no antigo programa, né? Eu não sei qual, porque nós entramos em algumas ocasiões. É um bate-bola bom dia da vida, bate-bola bom dia, eu sei tal. Num campeonato brasileiro, eu coloquei o Fernando Diniz como, eu acho que a grande... Foi no bate-bola bom dia. Bate-bola bom dia. Mas quando ele era técnico do Atlético Paranaense. Sim, que eu esperava que ele conseguisse realmente ter um bom resultado, porque é uma forma que me agrada também. Né? Eu acho que todos nós que gostamos de um bom futebol técnico, de jogar a bola, agrada. Só que isso custa algumas vezes, em determinados momentos. E aí entra no que o professor Calçade estava falando e que nós estávamos observando. As vitórias, elas são mágicas, são impressionantes, né? Realmente de encher os olhos para o torcedor. Mas nós, como analistas de jogo, nós temos que ver também um outro lado. Claro. O outro lado hoje, você não pode jogar contra o Fluminense e aos 10, 12 minutos do segundo tempo deixar o Curitiba encontrar os espaços que ele estava encontrando para contra-ataque. Né, Zé? É uma impressão. Então, não, eu acho que já começa a ter esse peso. Né? Já começa a ter essa... O professor Calçade falou a repetição do mesmo time, você tem uma mudança desgaste, ou né? outra, Acontece. você tem um desgaste. Tem uma vantagem por repetir e você também gera desvantagem. Exatamente. Neste calendário aqui, né? E a forma como ele joga, que é muito intenso. Então você tem normalmente 45 minutos de muita intensidade, depois os outros 45 minutos de administração. Só que nesses outros, no segundo tempo que normalmente ele tem essa administração, é aí onde surgem os espaços. Né? Hoje o Coritiba conseguiu encaixar 2 contra-ataques ali e em um deles fazer o gol. Sim. Mas só que aí você já conseguia ver o ataque, o meio-campo, um espaço enorme e os zagueiros do Fluminense correndo para trás. Você acha que tinha que ter substituído antes? Demorou um pouquinho para substituir? Não, eu não acho que tem que substituir antes, William. Eu acho que você tem que saber administrar o jogo. Você não vai conseguir. E o gol do Natan estava 2-1 e o Curitiba conseguindo encontrar os espaços para jogar e o Fluminense com dificuldade para chegar. Então que ele faz o gol, o Curitiba também faz o segundo e fica ainda pau a pau ali. O que eu acho é o seguinte, é que você, da forma como ele joga, ele tem que encontrar em determinados momentos um equilíbrio para poder controlar o jogo. O time do Fluminense, presta atenção, os times do Diniz, ele toca a bola para frente. Ele não toca a bola para administrar o resultado, é sempre vertical. Então ele vai sempre para o jogo. Ele está sempre contra o relógio. Sempre contra o relógio. Mesmo com 4-2, 5-2. Você não precisa. Em determinados momentos, ele tem esse trabalho de posse de bola. Ele tem esse trabalho. Então toca de um lado, mexe o time do outro. Mas aí você desgasta o time adversário e aí quando você tem a posse de bola, porque teoricamente quando você tem a posse de bola é porque o time adversário está correndo atrás de você. Aí o que acontece? Aí depois ele acelera, né? Não, o time dele é muito intenso, então ele está sempre buscando a verticalidade para poder finalizar o jogo.
Só que com essa intensidade, muitas vezes, você dá a possibilidade dos times adversários, né, poderem jogar. Então, isso que eu acho que a gente tem que analisar o Fluminense nesse aspecto. Mas como futebol, é um futebol que me agrada bastante. Só uma perguntinha para vocês, até começar aqui com o Pratos, que ainda não falou, mas para a gente fazer uma análise aqui. A gente está falando de um limite, de esticar a corda. E ele tem esticado a corda, isso é notório. E o Fluminense está muito bem. Só que olha só, vamos imaginar que amanhã, Pratos, o Flamengo vença o Palmeiras. Pode acontecer. Claro. A diferença, o Flamengo vai passar o Fluminense, mas a diferença do... O próximo jogo é aí que eu quero chegar, Palmeiras. mas esse é o meu raciocínio. Aí, só que o Fluminense permanece a 7 pontos do Palmeiras. No meio de semana, ele tem o Corinthians pela Copa do Brasil. No próximo final de semana, o Fluminense pega o Palmeiras no Maracanã. E ele estando a 7, se ele vencer, ele fica a 4. E no outro meio de semana, ele tem a volta com o Corinthians. E aí? Não. Vai esticar a corda até o limite, lá até a outra quarta-feira? Vai esticar, William, vai esticar. E, assim, hoje o Curitiba já foi um indício disso. Porque a gente tinha essa dúvida, né? O Fluminense viveu com o Diniz e até agora o trabalho é muito positivo. É bom a gente lembrar, a campanha é uma campanha muito boa, o time até amanhã é o segundo colocado de novo. Sim. Se a gente fizer aí, eu colocar em uma balança pontos positivos e negativos, há muito mais pontos positivos a destacarmos do que negativos. Sim, sim. É que o Fluminense já jogou muito bem no campeonato. Eu acho que em determinado momento do primeiro turno era o melhor futebol do campeonato em relação às atuações. Houve uma queda de atuação. A derrota no Beira-Rio domingo passado foi uma derrota pesada. O time jogou mal contra o Inter. Já era o terceiro jogo, né, que já estava caindo. Exatamente. Até um jogo se venceu, mas bem mais apertado. Essa é contra o jogo contra o Santos. O jogo da Copa do Brasil contra o Fortaleza foi muito complicado. Exato. Muito complicado. E hoje foi uma vitória em que o Fluminense fez um primeiro tempo em que dominou o Coritiba, como falou bem o Zé. Depois o 2-1 ficou uma dúvida ali, 3-1 o jogo não ficou fechado, 3-2 não ficou fechado e o William Bigode entrou para fazer os 2 gols finais. Agora, William, hoje já foi um cenário, porque hoje, como destacou o Calçade, apenas o Ganso ficou no banco do chamado time titular. Ele tinha uma possibilidade de colocar mais gente ou descansar mais jogadores, não fez isso. Ele colocou o time inteiro. E é uma situação do Fluminense agora, em uma semifinal de Copa do Brasil. Talvez enfrentando o Palmeiras semana que vem no Maracanã, a 4 pontos, a 6 pontos do líder, em que ele vai colocar o time inteiro. Só vai ficar fora quem realmente não tiver condição. E eu acho que ele está certo. Está pensando em ganhar a Copa do Brasil, jogar uma final, e está vendo a chance de pensar em brigar por título brasileiro. Está brigando por título